Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Semana começando com tudo aí, né? E teremos aí uma data FIFA pela frente. Fluminense só volta a campo no dia 10 e já volta num jogo importantíssimo. Fluminense e Bahia, o jogo válido aí pelas quartas da Copa do Brasil, e nós teremos aí, né, a dificuldade de virar, e claro que o Fluminense tem total condição, porque um dos maiores problemas de Renato Gaúcho, segundo ele, o Fluminense, é a falta de descanso, mas isso vai ser resolvida e está sendo resolvido nesse momento, e eu quero contar e mostrar tudo isso para você. Mas antes, se inscreva aqui no canal do Flu. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer, então se inscreva, ative o sininho tricolor também para todas as notificações e peço gentilmente também para que você clique no like, o gostei, por favor. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, vambora. Galerinha, falando um pouquinho sobre o Bahia, começar o jogo falando sobre o Bahia, diretor. Ontem o Bahia enfrentou o Mirassol. De olho nesse Mirassol aqui, hein? Ô, gente, eu vou ser bem honesto. Eu não tô só por causa dessa goleada absurda. Não é isso, não. E foi com o time titular do Bahia, tá? Mas eu tô dizendo é que o time do Mirassol é muito certinho, super arrumado, tem jogadores ok e consegue fazer um grande trabalho o seu treinador, né? Aonde no Fluminense, todo mundo fala que é impossível fazer o Fluminense jogar bola. Mas o técnico do Mirassol tem conseguido fazer o Mirassol jogar bola. Ah, mas o Mirassol não tá na Libertadores, não tá na Copa do Brasil, não tá na Sul-Americana. Tudo bem, mas dentro de campo a gente vê o Mirassol que joga muito. Só que o foco desse vídeo aqui é falar um pouquinho sobre Bahia. Bahia encerra a sua data FIFA de maneira muito preocupante, né? Tomando ali uma goleada. O próprio Everton Ribeiro falou que vergonhoso o que eles estavam fazendo dentro de campo. É claro que, poxa, até o jogo do Fluminense lá no dia 10, né? Daqui a 9 dias, eu acredito que vai ser uma outra atmosfera. Mas é sempre bom mostrar que, se jogar bem, ser organizado, consegue sim fazer muitos gols no Bahia, como o Mirassol fez. Então, para quem acha que é difícil o Fluminense virar o jogo pro Bahia, contra o Bahia, pô, pelo amor de Deus, é totalmente possível de ser feito. Porque o grande problema do Fluminense foi resolvido. Todo mundo sabe que o Renato, em toda coletiva que você assistir, eu sinceramente, tem coletiva que eu já não assisto mais, é sempre a mesma coisa, ele fala a mesma coisa, Então assim, eu não tenho, né? Eu tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. Mas no caso do Renato, ele sempre fala que o grande problema do Fluminense atualmente é que o Fluminense não descansou, é que o Fluminense não teve férias, é que o Fluminense chegou muito longe na Copa do Mundo de Clubes e não conseguiu descansar como as outras equipes. Então, na cabeça do Renato, os outros times estão sempre mais descansados do que o Fluminense. No próprio jogo contra o Santos, ele fala sobre isso, que os jogadores dele já estavam todos desgastados, né? Então, assim, segundo o Renato, o Fluminense não rende melhor porque o Fluminense anda muito cansado. E esse problema está sendo resolvido porque nós estamos em data FIFA e o Fluminense só volta a treinar na sexta-feira, tá, pessoal? Então, no dia 6... no dia 5. Então, essa semana praticamente toda, ó. Segunda hoje, terça, quarta, quinta e volta ali na sexta. Então, o elenco vai ter tempo de sobra aí, uma semaninha praticamente, para poder descansar. Voltando na sexta-feira, o Fluminense vai fazer os treinos, né? Não se sabe ainda como que vai ser, né, o planejamento, mas a gente sabe que só volta agora na sexta, né? A programação, ó, a gente tem isso aqui, ó. Logo de cara, o Fluminense ganhará 4 dias de folga para que os atletas descansem.
tá? Na programação divulgada, os jogadores se apresentarão apenas na sexta-feira para um treino no CT Carlos Castilho. O único que não aproveitará desta pausa é o venezuelano Soteldo, que foi convocado, mas mesmo assim o Renato vai botar ele para jogar. E não vai ter mais aquela desculpa de descanso, né? Ah, não, porque o Soteldo jogar, ele tem que jogar sempre. Impressionante. Então é isso, meus amigos. O grande problema do Fluminense está sendo resolvido nesse exato momento. O Fluminense vai descansar, tá? É claro que para um time evoluir, pessoal, é muito necessário que você não só treine, mas que você também tenha os seus períodos de descanso. Eu não sou idiota, eu sei disso. E realmente, as situações do Fluminense não estavam fáceis, né? O Fluminense realmente teve seus problemas de desgaste, mas eu acho que é culpar o problema de desgaste. Eu acho que é muito fácil botar a culpa nele. Acredito que o Fluminense também tenha os seus problemas. Como no jogo de ontem, a gente teve um Renato que, após 20 minutos do segundo tempo, em um jogo totalmente ganhável, ele abriu mão disso e recuou o Fluminense. Segundo ele na coletiva, ele não acredita que negou, né, que tenha recuado o time. E disse aquela famosa frase, tem que saber sofrer. Só que o Fluminense não estava ganhando o jogo. O Fluminense sofreu sem estar ganhando o jogo. Ele recuou o Fluminense sem o Fluminense estar na frente. Recuou o Fluminense só para não perder. Então, assim, para um treinador que chegou no Fluminense esse ano, ganhando saláriozão altão, falando que o Fluminense ia voltar a jogar como time grande que é, falando que o Fluminense ia ter a bola, não ia se esconder do jogo, ia ter coragem para jogar. Pô, irmão, eu não entendo isso aqui. Uma coisa se tu estivesse enfrentando, sei lá, um Palmeiras fora de casa, que é uma dificuldade absurda. Mas a gente tá falando de um Santos que é totalmente problemático, de um Santos totalmente ruim, de um Santos com muita dificuldade. O Juan Pablo Vojvoda acabou de começar um trabalho. Não teve tempo suficiente para poder organizar o time. E nem assim o Fluminense conseguiu, né? Pelo contrário, o Fluminense botou o Renato, Otávio, Thiago Santos para jogar no meio, né? Tirou o atacante, botou o Igor Rabelo, fez uma trinca de zagueiros e ainda quase tomou o gol. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, até onde vai a falta de coragem que o Renato fala que tem? O Renato fala que o time dele joga para frente, joga para bola, joga. Aí o Renato fala: meu time toma muito gol porque joga para frente. Eu não consigo ver esse time jogando para frente, não, gente. Pelo contrário. Então, assim, são essas e outras coisas que precisam ser faladas. Esperamos que o Fluminense voltando na sexta-feira, depois de todo mundo descansado, o Renato comece a ajeitar ali. Eu tenho uma opinião que é um pouco polêmica. Eu acho que faltou para Mário Bittencourt, né, e aqui eu já culpo a diretoria, trazer um jogador que resolvesse os problemas. Todos os jogadores que o Fluminense trouxe, a priori, né, são jogadores que precisam de certo tempo para poder performar. E o Fluminense tinha um jogador que já estava rendendo em alto nível. Precisava trazer outro jogador de alto nível. Não trouxe. O Fluminense precisava de um centroavante. O Fluminense está com o Germancano e Everaldo, que andam mal. De vez em quando fazem uns golzinhos. A pessoa, agora vai, né? Até torço para que isso aconteça, né? Mas assim, os dois hoje são centroavantes ali de uma média baixa ali em relação ao que o futebol determina hoje. Então, arriscou demais o Fluminense. Arriscou demais, na minha opinião. Não atacou os principais problemas, né? Que seriam trazer um zagueiro bom pro lado do Thiago Silva, trazer um bom centroavante, né? Um centroavante de bola que joga futebol, né? Que ajudasse a segurar a bola no ataque. Fluminense é um clube de squash, né? Parece uma parede. Bola vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente. Fica um pouco difícil, tá? Então, assim, falta peças? Falta. Mas nem isso o Renato tem coragem de falar. Porque ele tá blindando o dirigente, o presidente, né? Então, assim, se ele não fala e quer justificar no descanso, que após a data FIFA, né, nós teremos que ver um Fluminense totalmente diferente. Com uma intensidade, como a galera gosta de falar, lá no alto, uma rotação lá no alto, dominando, jogando bem, porque eles estão descansados. Será que é isso que a gente vai ver? Bom, pelo menos é o que a gente torce, tá? Que esse descanso sirva para que o Fluminense faça ali bons jogos.
A gente tem aqui o planejamento que o próprio Fluminense soltou dos jogos do mês, né? Então a gente tem no dia 10 Bahia, no dia 13 Corinthians no Maracanã, né? Aí a gente tem no dia 16 já, meus amigos, Sul-Americana, Lanús, hein? Jogo difícil. Aí a gente tem Vitória no dia 20, no dia 23 a volta do Lanús e no dia 28 reencontraremos o Botafogo, que o Fluminense não ganha há muito tempo. Então, na teoria, tem tudo para setembro ser um bom mês para o Fluminense, tá? Um mês maravilhoso, onde o Fluminense vai se classificar para as semis na Copa do Brasil, se Deus quiser, vai se classificar para as semis também da Sul-Americana, tá? E ganhar ali os pontinhos no Campeonato Brasileiro, que é bem possível, né? Então é isso, cara. Setembro tem tudo para ser um bom mês pro Fluminense, ainda mais após esse descanso, tá vendo? É isso, vamos ver se vai dar tudo certo, a gente tá sempre na torcida. Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês, não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho e ter você aqui um grande presente, um grande privilégio pra mim, né? Então é isso, vamos pra cima, um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau, um excelente mês de setembro pra você. Estaremos juntos durante todo esse mês, se Deus quiser. Valeu, pessoal.